palavra, temos orado pelo Brasil. Nós vamos ainda orar, mas agora para um outro tema mais soft. Mais soft. Vamos orar por uma adolescente outonal. Lembram dessa expressão? Não? Dona Ivone Boechat de Oliveira, doutora Ivone Boechat de Oliveira, fazendo uma palestra aqui em nossa igreja, ela falou sobre a adolescência outonal. Aquele pessoal lá da terceira idade que está com a corda toda, né? Que estão assim, cheios de energia e fazendo muita coisa, realizando muita coisa, e vibrando com a vida, e alcançando aí seus 70, 80, 90 anos, e 91. E nossa Lucinha, ela está vivendo o esplendor da adolescência outonal. E nesses dias nós estamos celebrando os seus 91 anos e antes de pregar, eu quero que nós oremos por ela, agradecendo a Deus. No ano passado, ela planejou um grande culto junto conosco. Nossa igreja iria promover o culto de ação de graças pela vida dela, mas foi aquele momento que a igreja não estava abrindo as portas, lembra disso? Então nós não pudemos fazer, né? Então não houve jeito para isso. Mas dessa vez nós estamos nos reunindo e já cada momento que ela tem estado presente em algumas reuniões, nós temos então feito isso, né? Temos tido oportunidade para estar junto com ela e agradecendo a Deus pela sua vida. Pedi a Lucinha para vir aqui à frente e nós vamos orar como igreja por ela. Fique em pé uma vez mais. Sei que você está um tempão já em pé, né? Mas só tem jovem aqui também, né? Só tem jovem. Quem não está na idade considerada da juventude, está na adolescência outonal aqui, né? Tá bom assim? Tá bom assim? Vamos lembrar aí da palavra da doutora Ivone, né? Vem cá, Lucinha. 90 amanhã? Ah, por favor. Vem cá. Vem cá, Jorge. Vem cá, Lucinha, dá um passinho mais para trás aqui. Isso. São joias preciosas, né, irmãos? Coisa boa. Em plena pandemia, nós ouvimos tanta notícia. Jorge, fica aqui desse lado, Jorge. Fica aqui desse ladinho aqui. Bonitão aqui, olha só. Só tem gente bonita aqui, irmãos. Irmãos, em plena pandemia, a gente só ouve falar de morte, não é isso? É hora de falar de vida, né? Falar de vida, 90, 91 anos, alegres, felizes, servindo ao Senhor, vivendo com alegria a vida, dando testemunho de vida, alegrando a gente. E cada vez que a gente convive e conversa com eles, nós tomamos uma injeção de vida. É uma injeção de vida, queremos viver mais e melhor. E eu vibro com isso. Me alegro com isso. E antes de pregar, nós temos então que dar graças a Deus por isso. Amém? Vamos agradecer então? Deus querido, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós nos colocamos agora aqui, ó Deus, em pé. Em pé. Mas em pé porque essa é uma forma que nós usamos também para honrar. Quando estamos diante de pessoas importantes, autoridades, pessoas que merecem o nosso respeito, nós nos ajeitamos, nos aprumamos e nos colocamos em pé diante dessas pessoas, em sinal de respeito, em sinal de reverência, e é o que fazemos agora, Senhor Deus, e queremos honrar a figura da nossa irmã Lucinha e também do nosso irmão Jorge. E queremos agora diante do Senhor lhe agradecer, ó Pai, render tributos de louvor, de ação de graças, pelas vidas desses irmãos, pela bênção que eles são em nossas vidas, pela bênção que eles são na vida da Tua igreja, pelo testemunho, pela alegria que eles trazem, pela maneira como eles irradiam a luz de Jesus e nos tocam de uma forma tão especial. E eu te peço a Deus que o Senhor possa usá-los cada vez mais, na família, na sociedade, na igreja, Senhor Deus, por onde quer que eles andarem. Multiplica, ó Deus, os dias desses nossos amados. E o testemunho deles sirva sempre de estímulo, de encorajamento, de exemplo
para todos os demais. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Podem assentar. Deus abençoe. Amém. 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 Os irmãos podem assentar. Parabéns, querido irmão Jorge, parabéns, querida irmã Lucinha. Lucinha, meus irmãos, é minha assessora para muitas coisas aqui na igreja, não se iludam, né? Quem sabe, quem conhece o dia da igreja, o dia a dia da igreja, sabe disso. Ela é pequenininha, anda muito devagarzinho, né? Precisa de ajuda muitas vezes, até para subir um degrau ela precisa de ajuda, né? Mas sempre que eu estou para fazer uma grande campanha, fazer alguma coisa grande na igreja, eu peço uma audiência com ela, nós conversamos e planejamos as coisas que precisamos fazer aqui. Ela me ajuda muito. Não se iludam com o tamanhozinho dela, que ela é grande, hein? É grande naquilo que faz. Hoje nós estamos sem a projeção, sem o data show. Nós tivemos lutas durante esses dias aí com o nosso equipamento. Toda vez que a igreja está envolvida num grande projeto de pregação do evangelho, de salvação de vidas, nós vivemos um grande momento também de batalha espiritual e muitas coisas estranhas acontecem, especialmente com o equipamento. Tudo quanto é equipamento entra em pane, misteriosamente. E coisa que funciona o ano todo, né? De repente começa a pipocar aqui e ali. Pelo menos nos últimos 5 dias, os melhores técnicos, alguns dos melhores técnicos que nós temos aqui nessa região estiveram trabalhando, tipo de 8 da manhã à meia-noite, e ainda até agora nós estamos sem o equipamento que precisávamos ter, e alguns ainda estão apagando, né? Os irmãos entenderem o tamanho da batalha que se vive. Se você tem dúvida de que existe uma batalha espiritual, Billy Graham disse: se você não crê, se você duvida de que o diabo existe, de que o poder das trevas é uma realidade, resista apenas um dia. Resista apenas um dia. E você vai conhecer esse poder. Eu gostaria de começar a nossa palavra nesta manhã trazendo boas notícias. Estava preocupado porque eu ia começar de uma forma e talvez não fosse a melhor, a forma mais, seria uma forma mais grave para começar, né? E é bom às vezes começar de uma forma séria e grave, mas eu gostaria de começar trazendo boas notícias. É muito bom nós começarmos assim com notícias boas, né? A palavra de Deus nos diz: ó, quão suave, né? São sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas, o quê? Boas. Boas, né? São belos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quero anunciar coisas boas então hoje aqui. Anunciamos o aniversário da nossa irmã Lucinha, do Jorge. Quero dizer que esse é um tempo de orar pelo Brasil, temos orado pelo Brasil, separamos esses 21 dias de oração, mas é tempo de orar sobretudo, nesse momento, também dando graças a Deus pelo Brasil. Vamos dar graças a Deus pelo Brasil. Nem tudo é notícia ruim. E nós ouvimos muitas notícias ruins pelos meios de comunicação. Há muitas notícias ruins sendo semeadas, muitas notícias ruins sendo levadas e jogadas o tempo todo, e muitas até sem confirmação, depois correm para desmentir, ou o desmentido não vem da mesma forma como a notícia ruim foi semeada, foi disseminada. Mas o fato é que a notícia boa não é divulgada.
ou quando é dada, não é dada devidamente. E no meio de todo o noticiário pessimista, e com todas as piores referências possíveis sobre o atual presidente da Petrobras, general Silva e Luna, o homem que levantou a Itaipu e colocou aquela grande empresa nacional, orgulho do Brasil, para gerar lucros e benefícios para o Brasil, a Petrobras, no dia 21 de abril, estava com suas ações a R$ 21,06. E se os acionistas fossem dar bola para o que diz a imprensa, no dia da posse ela estaria talvez muito menos que isso, talvez metade do valor. Mas no dia da posse do general Luna e Silva, ou Silva e Luna, as ações da Petrobras subiram para 24,28%. Subiu, mostrando que o mercado, ele não aceita mais, não acredita mais, não engole mais as narrativas dos canais de televisão e seus, entre aspas, especialistas. Um grande empresário chegou a dizer que se eu ficar preso na bolha criada pela Globo, pela CNN, pela Band, eu não vou administrar a minha empresa no mundo real. O mundo real é outro. E o pessoal da bolha está, de fato, sendo surpreendido a todo momento. Não divulgam, mas estão sendo surpreendidos com a realidade. O Brasil hoje está vacinando enquanto o tempo todo se fala de atraso na vacinação, que o Chile já vacinou tantos, que Israel já vacinou tantos, que os Estados Unidos já vacinou tantos, como uma campanha para dizer que o Brasil está muito atrasado. Mas o fato é que hoje o Brasil está vacinando, em média, 1 milhão de pessoas por dia. 1 milhão de pessoas por dia. Há um vacinômetro colocado em algumas nas capitais, que pode ser acompanhado por todos que passam por ali. As redes de televisão não mostram isso, mas quem passa pelas capitais em alguns lugares podem testemunhar isso. Cada pessoa que é vacinada é acionado lá esse vacinômetro. E cerca de 1 milhão de vacinados por dia. Isso significa que a cada 15 dias, o Brasil está vacinando o equivalente a um Chile. O Chile já vacinou não sei quantos. A cada 15 dias, o Brasil vacina um Chile. A cada 15 dias, o Brasil está vacinando um Israel. Um Estado de Israel. A cada 15 dias, o Brasil vacina o equivalente a um Estado de Portugal, ao país de Portugal. A nação de Portugal. A cada 15 dias, que o nosso país é muito grande, irmãos. Comparar a vacinação de Portugal com a vacinação do Brasil é uma piada, é um engodo, que só engana quem não conhece geografia, quem não conhece a situação do mapa mundi, a realidade do mundo. Mas a imprensa insiste nisso. Essa é a nossa produção. O Brasil já está produzindo aqui em Manguinhos 6 milhões de vacina por semana. 6 milhões de vacina por semana. E agora para produzir, ou não sei se já está produzindo os insumos também, significa que já em breve nós não seremos mais dependentes de insumos da China. Isso é muito importante, porque o mundo todo depende. O Brasil surpreendeu, meus irmãos, recentemente a economia. Aliás, surpreendeu com a autonomia no 5G. Enquanto havia essa preocupação de não sermos dependentes da China com relação ao 5G, ou a nossa dependência americana do 5G, hoje o Brasil não é dependente nem de americanos, nem de chineses. Nós já temos o nosso 5G, anunciado essa semana. O Brasil está surpreendendo. Primeiro país no hemisfério sul, a trabalhar, a ter a sua própria tecnologia de 5G, trabalhando, sendo produzido aqui. Tem muito mais notícias boas no agronegócio. O agronegócio brasileiro crescendo dia após dia, batendo recordes, alimentando o mundo, crescendo.
leilões de aeroportos, portos, ferrovias, gerando mais de 200 mil empregos. Nós anunciamos aqui no primeiro dia que nós tivemos o jejum e oração aqui na igreja, no primeiro dia. Um irmão de nossa igreja, na área de economia, ligou ao pastor, mandou recorte de jornal, orem por isso, coloca na lista de oração, que a igreja esteja orando, porque nessa semana o Brasil vai fechar negócios, leilões de ferrovias, portos, aeroportos, e são negócios importantes para o Brasil. Leve a igreja a orar para que esses negócios sejam feitos. São cerca de 6 bilhões que serão negociados. E no final da semana eu acompanhei os noticiários, fecharam o negócio na marca de 10 bilhões. As boas notícias não correm, irmãos, não chegam à população. Tem um Brasil acontecendo durante a pandemia. Tem um Brasil acontecendo por trás da cortina de fumaça da pandemia. E nesta manhã, antes de entrarmos na palavra, eu quero lembrar que você nasceu num dos lugares mais lindos do mundo. Num dos lugares mais apaixonantes do mundo. Evelise falou agora há pouco, né? Sobre isso. Quando você sai do Brasil e as pessoas sabem que você é brasileiro, você passa, se você está com a camisa do Brasil, eles falam: Brasil, Brasil, Brasil. O encantamento que eles têm pelo Brasil. Quem já esteve no Brasil, não é isso? A terra do dedo de Deus. O dedo de Deus está nessa terra, irmãos. A cruz está cravada no céu do Brasil, Cruzeiro do Sul. A marca da cruz está aqui. Essa terra é abençoada por Deus. Abençoada por Deus. Celeiro do mundo. Vamos amar o Brasil. Ame o Brasil. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado no nosso país, meus irmãos, quando os nossos jovens são doutrinados para pregarem, esses sim, discursos de ódio sobre o Brasil. Cantar o hino nacional brasileiro, não. Alguns dos professores em marchas, em passeatas, defecando, urinando sobre a bandeira nacional brasileira. Levantando a bandeira vermelha como se essa fosse a bandeira do nosso país. Desprezando o Brasil. Não, meus irmãos. Esses não são os valores que nós aprendemos. Esses não são os nossos valores. Esses não são os valores do Brasil. Da maioria do povo brasileiro, não. E aqui não está um discurso político de partido X ou partido Y. Aqui é o discurso do brasileiro. Nossa bandeira, de fato, não será vermelha, irmãos. Não será vermelha. Durante 70 anos, o comunismo na União Soviética destruiu templos, prendeu pastores, matou pastores, lideranças em igrejas, transformou templos em quadras de esportes, templos em piscinas olímpicas, teatros, e tentou acabar com a religião. E Khrushchev chegou a anunciar que da torre colocada, da antena de TV colocada na torre da primeira igreja batista de Moscou, lá nos idos, no início da história da União Soviética, com Khrushchev, ele iria passar pela televisão o enterro do último batista na União Soviética. 70 anos depois, o pai do pastor que viveu aquele momento na União Soviética, aliás, o filho, perdão, junto com a igreja de mãos dadas, entraram, receberam de volta o templo da primeira igreja batista de Moscou, entraram ajoelhados, reinaugurando o templo. Khrushchev morreu, o comunismo caiu, a União Soviética, a cortina de ferro, veio abaixo, mas Deus é poder. E a União Soviética, o comunismo acabou ali. E nós não queremos isso para o Brasil. Milhões de pessoas foram mortas na União Soviética. Na Coreia do Norte. Em Cuba. Isso não é falado aqui. Você entra na universidade hoje, visite o campus universitário das nossas universidades federais. Um lixo. Compare com universidades de outros países. Pichação,
sujeira, mato, produção e tráfico de drogas dentro das universidades. É a realidade que nós vivemos aqui. Nós não queremos isso para o Brasil. Quem insiste em alimentar isso não ama o Brasil. Não deseja um futuro brilhante para os nossos jovens. Não, definitivamente não. E os jovens que querem ter um futuro brilhante passam pela universidade, veem isso e não veem com alegria, não veem com felicidade. Veem com tristeza a situação das nossas universidades. É tempo de orar incessantemente pelo Brasil. É tempo de orar incessantemente pelo Brasil. Eu gostaria de ler um texto bíblico com você. Quero ler com você o texto de Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos ler esse texto. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39. Oremos para que Deus levante uma nova geração. Vamos orar pelo Brasil. Oremos para que Deus levante uma nova geração de líderes. Gente realmente comprometida com a construção de um Brasil melhor, de um Brasil mais justo, livre da corrupção, a começar em nós, a começar nas nossas igrejas, em meio a todas essas crises. Em meio às crises nós vemos também oportunidades surgindo, a possibilidade de construir um Brasil de fato novo. E nós temos dito que o Brasil, nós temos falado que o Brasil é maior do que essa crise. E alguns levantam e dizem, agora o Brasil já gastou só com a pandemia o que ele economizou para os próximos 10 anos com a reforma da Previdência. Mas eu não tenho dúvida que se nós conseguirmos virar essa página, do que nós estamos vendo aí, da tristeza que nós estamos vendo no nosso Brasil hoje, o Brasil se levanta de novo. O Brasil se refaz de novo. Porque o Brasil é maior que esse mar de lama em que ele vive. O Brasil se erguerá, o Brasil ressurgirá. E a Bíblia diz que Deus não apenas tem interesse nisso, nessa história e nessa construção de um novo Brasil e do futuro de cada um de nós. Deus tem interesse nisso, mas Deus também tem planos para isso. Deus também tem um propósito nisso. E o texto dessa manhã, de Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 39, ele fala sobre uma característica muito forte que deve estar presente, que está presente no nosso povo, e que hoje, quando nós encerramos todo esse período de 21 dias de oração e de jejum, eu quero deixar com você essa palavra, lembrar a você essa palavra. Por isso, abram mão da confiança que vocês têm. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém. Quero deixar com você essa palavra nesta manhã. Nós não somos dos que retrocedem, mas dos que creem e que são salvos. Nós não somos dos que andam para trás, nós não somos dos que se acovardam, nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que abandonam o barco, nós não somos daqueles que correm da briga.
Nós não somos daqueles que se acovardam, mas daqueles que creem e avançam, daqueles que creem e são salvos. Essa é a característica predominante do povo de Deus. E é por isso que nos colocamos diante de Deus na brecha da intercessão. É por isso que não recuamos, mas nos postamos diante dele e intercedemos pelo Brasil. E eu quero dizer a você que Deus tem prazer na coragem. Deus se alegra na coragem. E é por isso que vamos encontrar na Bíblia em diversos momentos Deus encorajando o seu povo. Deus trazendo palavras de encorajamento aos seus filhos e ao seu povo. Sempre enfatizamos nesse púlpito, em muitos momentos, que a palavra de Deus registra palavras tais como ser forte e corajoso, não temais. A Bíblia está repleta de expressões desse tipo. Não tenham medo. Jesus várias vezes diz isso. Não tenham medo. Não tenham medo. Não temais. Os anjos anunciam isso. Nós vivemos, meus irmãos, hoje sobre o signo do medo. A todo momento as pessoas estão amedrontadas, assustadas, aterrorizadas. A palavra de Deus nos traz essa palavra de encorajamento. Não tenham medo. Deus ama a coragem na vida de seus filhos. Essa capacidade de permanecer firme, de enfrentar os problemas, de não esmorecer, de não desanimar, de não desistir, de não recuar. E fazendo um paralelo do texto de Hebreus com a vida de Daniel, nós podemos aprender algumas lições preciosas para jamais recuarmos. Notem que esse texto de Hebreus 10 é uma introdução do famoso capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Para entrar na galeria dos heróis da fé, daqueles que venceram, daqueles que tiveram seus nomes registrados pelos grandes feitos da sua vida, feitos de fé, histórias de fé, relatos de fé. Mas antes, o escritor aos Hebreus teve que dizer que nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que creem para a salvação. Antes de se tornarem heróis da fé, aqueles homens não desistiram da sua luta, eles não desistiram da sua fé, eles não desistiram do seu Deus, eles não desistiram da sua causa. O escritor aos Hebreus, então, ele vai preparando o caminho para a apresentação da galeria dos heróis da fé, aquela galeria de homens que não recuaram na sua fé, homens que, como Daniel, permaneceram fiéis até o fim. Então, quais são as lições que nós podemos aprender a partir do texto lido e também a partir da experiência do profeta Daniel? Eu quero trazer então, fazer esse paralelo dizendo a você, não desista do Brasil. Não desista do Brasil. Não desista do Brasil. Não desanime com o Brasil. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que recuam. Não desista do Brasil e não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Essa é a primeira palavra que eu quero trazer a você hoje aqui. Não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Hebreus 10:35 diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Não abra mão da confiança que você tem. No tempo certo, Deus irá recompensar a sua confiança. Agora já passou o tempo. Depois a gente canta de novo. A confiança, quando está colocada no lugar certo. A confiança, quando está depositada na pessoa certa, ela será ricamente recompensada. Infelizmente, no momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas, muitos, têm recuado, têm desanimado. Eu diria que muitos estão prostrados mesmo, deprimidos, porque estão depositando a sua fé, a sua confiança no lugar errado. Estão acreditando no lugar e nas pessoas erradas. A Bíblia diz que Daniel alcançou vitória. Alcançou vitória porque ele não recuou. Ele permaneceu firme nas suas convicções.
porque ele decidiu confiar inteiramente no Senhor, o seu Deus. Daniel capítulo 6, verso 23, você pode acompanhar na sua Bíblia. Daniel 6, 23. O texto diz: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. E quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confia no seu Deus. Confia no seu Deus. Não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Muitos de nós estamos confiando inteiramente nos canais de televisão, nos políticos. Estamos confiando inteiramente em juízes venais, infelizmente, que vendem suas sentenças, comprometidos com ideologias. Daniel confiou em Deus. Ele enfrenta o decreto real. Ele enfrenta a lei que foi colocada pelo decreto real. Ele enfrenta a lei determinada. Porque ele entendia que mais importa, se tiver que decidir. Pedro, apóstolo, mais tarde, ele coloca nesses termos aquilo que Daniel já havia vivido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque há momentos na vida em que nós somos confrontados com a realidade de que há o texto legal, há um texto que traduz ali a lei. Ele é legal, mas não é moral. É legal, mas não é justo. E Daniel então entendia que aquilo ali, naquele momento, mais importava obedecer a Deus do que aos homens. E ele enfrenta o decreto real, ele enfrenta a perseguição religiosa, ele enfrenta os invejosos e não abre mão de confiar inteiramente em Deus. Daniel é lançado na cova dos leões. Só estou resgatando aqui a história, os irmãos conhecem sobejamente. Daniel é lançado na cova dos leões por causa da sua fé. Mas o jovem que ora, o moço, a moça que ora, ele fecha a boca dos leões. Fecha a boca dos leões. E ele é jogado na cova dos leões, vários leões famintos, preparados para devorá-lo, e eles não fazem mal algum àquele moço. E aquilo traz espanto a todos que veem aquilo. E o testemunho é tão grande, tão assustador, que um temor toma conta de todos ali. Temor é traduzido pelo que mesmo? Quem lembra? A tradução para temor. Oi? Temor é traduzido por? Não, não é medo. Não é medo. Temor não é medo. Temor é o quê? Respeito. Um respeito toma conta das pessoas ali. O que é isso? Esse moço decide agora que, contrariando o decreto real, ele não adora o rei, só adoraria o seu Deus, e o seu Deus o livra dos leões. E o rei que havia colocado o decreto para que todo ser, todo homem, se curvasse diante da estátua, ou se curvasse diante da imagem do rei, ele agora então coloca um novo decreto. Não, agora todos devem se curvar diante do Deus de Daniel. Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Que testemunho, irmãos. Não deixe de confiar inteiramente em Deus. Não deixe de confiar inteiramente em Deus. Ele mudará a história. Ele dobrará os poderosos. Nós temos visto muitos poderosos aqui. Muitos poderosos zombando de Deus. Zombando de Deus. Zombando da igreja de Deus. Deus vai mudar essa história. Eu creio nisso. E assim como Ele fez na história de Daniel, os poderosos se curvarão, se dobrarão diante do Senhor e reconhecerão que há um Deus em Israel. Não desista do Brasil. Busque a Deus com perseverança. Busque a Deus com perseverança.
Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, percebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar. Essa é a palavra de Deus para nós. Busque a Deus com perseverança. O versículo diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas de Deus. Não importa as circunstâncias, favoráveis, desfavoráveis, quem decide buscar a Deus com perseverança, não recua jamais, não retrocede. Olha o que a Bíblia fala de Daniel. Daniel capítulo 6, versos 19 a 20. Olha o texto bíblico. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. O homem mais poderoso do planeta naquele tempo, a nação mais poderosa belicamente falando naquele tempo, o rei daquela nação, ele vai até a cova dos leões, chamando com voz aflita, Daniel, servo. Irmãos, olha isso, como ele chama Daniel. Ele era um rei de uma nação pagã, missões mundiais aqui, o testemunho de um jovem numa nação pagã, leva o rei dessa nação pagã a dizer isso, Daniel, servo do Deus vivo. O que ele dizia com isso, irmãos? Que ele servia a um Deus morto. Você é servo do Deus vivo. Será que o Deus a quem você continuamente serve pode livrá-lo dos leões? Que coisa linda, irmãos. O próprio rei estava ali reconhecendo a fidelidade, a lealdade de Daniel ao seu Deus, a perseverança, a permanência, a insistência de Daniel na sua fé. Daniel servia a Deus continuamente, no tempo bom e no tempo ruim. No tempo em que ele era reconhecido como autoridade naquela corte estrangeira, respeitado pelos demais, como no tempo quando ele havia sido preso como um criminoso por orar ao seu Deus. Daniel continuava servindo a Deus com a integridade, no tempo bom ou no tempo mau, na liberdade ou em tempos de perseguição, por causa da sua fé. Daniel continuou orando e servindo ao seu Deus. Ele perseverou. Continue servindo a Deus com perseverança. Não desista do Brasil. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não desista do Brasil. Continue servindo a Deus com perseverança. Busque a Deus com perseverança. Não desista do Brasil. Não desista a despeito das circunstâncias. Não sabemos que circunstâncias sobrevirão à nossa nação. Não sabemos. Não sabemos o que acontecerá hoje no final do dia. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Todos os dias temos surpresas. Não sabemos o que se avizinha. Mas eu diria a você, não desista do Brasil, mas como crente, não desista da sua fé, não desista do seu Deus, a despeito das circunstâncias. Hebreus 10, 38 a 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? O pastor ainda tem um ponto para pregar, irmãos. Os irmãos fiquem calmos, tá bom? E a igreja também. Quando Daniel soube do que o impedia de buscar a Deus, ele não recuou. Ele não recuou. E nós também não devemos recuar. Diante de decreto algum, nós observamos, meus irmãos, e procuramos cumprir tudo que a lei determina.
somos observadores da lei, cumpridores da lei, como Jesus mesmo nos ensinou: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas Daniel não desistiu, mas continuou a buscar a Deus. As circunstâncias eram adversas, e ele corria risco de vida. Mesmo assim, ele não desistiu. Não desistiu. A Bíblia diz, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, como costumava fazer, como lhe era habitual. Mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo sob ameaças, Daniel não desistiu. Ele não recuou na sua fé. Ele não abandonou as suas crenças. Ele não desistiu do seu Deus. E a lição que nós trazemos para nós também, nesse tempo, é exatamente essa: não desista do Brasil também. Não desista da sua fé, de que Deus há de fazer um milagre acontecer no nosso país. De que as nossas orações serão ouvidas. De que o milagre vai acontecer. De que esta página será virada. De que o Brasil há de se erguer do mar de lamas em que ele foi colocado ao longo de anos aqui. A palavra de Deus nos diz: o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Deus não se agrada de covardes. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que andam para trás. Aos olhos de Deus, Ele só tem prazer naqueles que jogam para frente, naqueles que buscam o gol o tempo todo, naqueles que avançam e que desejam alcançar o seu alvo. Há um destino preparado por Deus para você. E por isso, a palavra de Deus ao seu coração é esta: recuar jamais, desistir jamais. Não desista, não desista. Não desista da sua fé. Não desista daquilo que buscamos ao longo de 21 dias de oração aqui. Orando pelo Brasil, orando pela nossa família, orando pela nossa igreja, orando pelas nossas vidas. Não desista daquilo que perseguimos aqui ao longo desse tempo. E eu tenho certeza que Deus já está providenciando as respostas. E quem sabe mesmo, como nós vemos no testemunho bíblico, enquanto nós orávamos, a resposta já estava sendo providenciada. Deus já estava respondendo. Algumas delas já estão acontecendo. E nós vamos testemunhar nos próximos dias daquilo que Deus já está fazendo na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na sua casa e no nosso país. Recuar jamais, jamais. Desistir do Brasil, jamais. Então não abra mão de confiar inteiramente em Deus. Não abra mão disso. Busque a Deus com perseverança. E não desista. Não desista, a despeito das circunstâncias, boas ou mais. Se vivermos tempos de paz, ou se vierem tempos trabalhosos e de guerra.